social, econômico, como nessa nossa historiografia, nessa nossa história, nesse nosso passado comum. E isso eu acho que é uma coisa que deve não só nos fazer pensar, mas nos fazer comemorar o fato de sermos únicos e resultado de tanto caldeamento e de tantas contribuições, né, genéticas, culturais, como no Nordeste. Daí essa riqueza nossa, né, cultural do Nordeste. A gente às vezes não sabe explorar economicamente, né, tudo isso, e a gente perde posição relativa em relação a outros estados ou a outras cidades do Brasil. Eu falo, às vezes, para os meus alunos na faculdade que o Recife já foi a cidade mais importante das Américas. E o pessoal estranha isso. Como é que eu nunca ouvi falar disso? O Recife já foi a cidade mais importante das Américas mesmo, professor, do Canadá até a Terra do Fogo, do Alasca, é mais importante. É claro que eu estou me referindo ao século XVII, naquele período dos holandeses. O Recife foi o centro dinâmico, financeiro, comercial. As atenções de toda a Europa estavam voltadas para Pernambuco, particularmente para o Recife. O cosmopolitismo recifense era famoso, se falavam várias línguas, né, no caso do Porto do Recife. A atividade comercial era de alta intensidade no Porto, e nós fomos o centro dinâmico das Américas, né, nesse período do século XVII. Claro que a gente perdeu muita posição. O pessoal diz assim, Nova York naquela época praticamente não existia. Buenos Aires, coitada, muito menos. São Paulo, não vou nem comentar. Então, o Recife era a cidade mais dinâmica, consistente, forte de todo o continente, de todo o novo mundo, né? Como ainda permanecia conhecido este continente descoberto 100 e poucos anos atrás. Então, assim, perdemos posição por diversos motivos, mas não perdemos posição econômica, mas jamais a nossa posição em termos de multiculturalismo, né? O que a gente tem de cultura, de ritmo, de gastronomia, não vou... Eu sou um pouco entusiasta, né, de Pernambuco do Nordeste. Acho que não há lugar no mundo com toda essa riqueza cultural. Eu diria que não há lugar no mundo melhor para se viver, tá? Mas é claro que precisa fazer muitos ajustes na nossa sociedade, a redução dessas desigualdades, e eu acho que temos tudo para termos um futuro bacana, promissor. Perdemos pujança econômica, mas não perdemos nossa pujança cultural. Eu acho que é isso aí, né? 40 minutos eu vou abrir. Geralmente o pessoal pergunta também a história de quem fundou Nova York. Foram os judeus de Pernambuco. Viu, pessoal? Só assim, alguns esclarecimentos aqui, que tem muita gente aqui de fora, que são quase 20 pessoas, que vocês não conseguem ver nem todos aqui, nem de fora. Algumas pessoas entraram depois para explicar o nosso modus operandi, né? Primeiro, a gente teve a gente conseguiu só uma falha aqui técnica, né? A gravação está só na parte final do professor Jacques Beboin, né? Sobre a história dos judeus de Pernambuco, né? Então, a gente vai ficar devendo grande parte da palestra, né? E vai ficar aqui na internet as perguntas. Quer dizer que quem assistiu, né, direto agora tem o privilégio de ter visto tudo do início ao fim, tá certo. Dessas fases todas que nós não sabíamos, né? Desde o judaísmo, né? No início do século XVI, 1502, né? Em diante ao culto, né? Há uma fase, né, onde era praticado, mas às escondidas, né, como o professor colocou, e depois mais uma fase, né, aí que até a Inquisição, o visitador Mó esteve aqui, né, em 1590, né, por aí, né, que aí, isso aí ficou documentado, né, porque muita gente, né, falou, né, e a parte, né, já que é mais assim conhecida, né, pelo menos do povo, a fase holandesa, né, que aí, né, o registro, né, das primeiras sinagogas públicas, né, aqui. Então, pessoal, só para explicar o modus operandi, quem quiser perguntar, lá no canto direito, embaixo, tem uma mãozinha, aí basta clicar.
E aqui, quem tiver presente, a mãozinha é presencial. Presencial mesmo. E só explicando o nosso acordo de convivência, né, a gente pede, né, que as pessoas, quem quiser fazer as suas perguntas, seus comentários, o façam em até 5 minutos, para poder dar tempo, né, do palestrante fazer as réplicas e as respostas, e aos demais. Aí, se houver aos demais, né, perguntarem também. E, se houver tempo, a gente faz uma segunda rodada, né, para aquele que não pôde ser colocado por aqueles que ficaram limitados aos 5 minutos, poder ter essa segunda rodada, se a gente tiver tempo. Então, eu estou vendo aqui que tem uma mão. Aqui também. Eu vou alternar assim, né, para ficar uma mão online e outra mão presencial. Aí eu estou vendo. Foi tirado da cadeia. Determinar que as Forças Armadas apoiam os americanos. Teimosinho você, né? No mudo, né? Sabe por quê? Aqui, né? Pronto, Bem, pronto. aí eu vou pedir. Acho que foi Luiz, né? Luiz Carlos foi o primeiro. Aí depois. Jamil. Aqui eu. Não. Desculpa aí interromper você, mas é porque eu estou externo, eu estou aqui nos Estados Unidos, certo? E queria só, se você desse uma permissãozinha, porque eu... Não, pode, Miguel Simões. Você está nos Estados Unidos. Bom dia, eu estou aqui... Até da internet, né? Das dificuldades. Isso. Aí você vai ser o primeiro, por favor. Desculpa, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Vim conhecer meu neto aqui, meu primeiro neto em Nova York, mas fiz questão de participar dessa palestra porque eu sou um admirador da cultura judaica, né? Gosto muito, e assim, queria só fazer 2 colocações para o professor aí nessa grande oportunidade. Primeiro, parabenizar um excelente conhecimento aí em relação ao pouco da cultura judaica, e também dizer o seguinte: eu ouvi recentemente que, como o senhor falou aí agora há pouco, que Recife foi um grande centro da cultura judaica, né? E, assim, Nova York hoje seria um espelho do que podia ser o nosso Recife. Não foi por conta da Revolução holandesa aí, da invasão holandesa, mas eu pergunto ao senhor assim, se fosse o contrário, será que o Recife seria hoje essa potência que é Nova York? Será que a nossa cultura absorveria bem o legado judaico e a visão judaica? Esse é um ponto. Depois, a gente sabe da influência que é o povo judeu no mundo. Mas, na política, a gente vê muito pouco expressão de judeus na cultura e na política brasileira. O porquê disso aí? Por que é que eles não se envolvem mais e não assim, valorizam mais um pouco a nossa política em termos de participação, em termos de evolução, já que a gente sabe que o povo judeu é um povo muito culto, determinado e aculturado. Entendeu? Era basicamente esses pontos assim que eu não entendo, e ainda mais. Nós temos hoje uma vice-governadora que é descendente da cultura judaica também, e assim, será que não era um momento também de se aproximar mais, de poder aparecer um pouco mais e contribuir um pouco mais com o nosso desenvolvimento também? Obrigado, viu? Um abraço a todos aí, muito bom participar desse grupo. Obrigado, Miguel, pelas perguntas. E agora, né, os comentários aqui do nosso... Miguel, eu vou responder as 2 questões de forma o mais sucintamente possível. Em primeiro lugar, né, a saída de alguns judeus do Recife, no momento da expulsão, né, dos holandeses, em 1654, a maioria volta para a Holanda, né, literalmente falando. A maioria dos judeus que tinham vindo com os holandeses voltam para a Holanda,
Alguns vão para o Caribe, diversos destinos, né? Geralmente retomam a atividade do açúcar em outros territórios. Alguns permanecem no Brasil, vão ter que se tornar de novo cristãos novos, né? E um pequeno grupo, né, como a gente, e talvez o mais famoso, né, esse é muito estudado, são 23, eu diria, gatos pingados, né, porque aí tem a mãe, o pai, os filhos, todo mundo junto, dando 23 indivíduos, eles aportam realmente na ilha de Manhattan, na época, era New Amsterdã, na Nova Amsterdã ainda era território holandês, não tinha passado ainda as mãos dos ingleses. Houve uma troca alguns anos depois, New Amsterdã passou a ser New York, quando passou o domínio britânico. Mas, assim, esses 23 que chegam a Manhattan, e muitos, né, a gente gosta de dizer, os pernambucanos saíram daqui e fundaram Nova York. Não, é claro, não é bem assim a história. Já havia uma vila, né, relativamente conformada, ainda muito incipiente, nada comparável ao Recife de então, é claro, mas a chegada desses 23 judeus, que são recepcionados por 2 judeus que já estavam lá, e talvez houvesse outros, poucos, claro, mas assim, eles dão origem à primeira comunidade judaica dos Estados Unidos, da América do Norte. Esses judeus que saem do Recife, eles realmente estão na origem da comunidade sefardita norte-americana. Não há a negar, isso é bem importante de ser dito. Mas, assim, logo depois já há uma chegada maciça de judeus da própria Holanda, tá? Para Nova Amsterdã, para a atual Nova York. Então, assim, seria uma simplificação, eu ouço muito, né? Se os judeus, ou se os holandeses, também tem isso, se os holandeses não tivessem saído do Brasil, o Brasil seria uma Holanda, e se os judeus, esses 23, não tivessem ido para Nova York, o Recife seria uma Nova York? Eu diria que não, certamente que não. A gente não sabe como seria a história, é difícil, né? O mundo, a vida e a história, ela tem um curso único, não dá para a gente imaginar como teria sido se fosse de outra forma. Mas eu posso lhe responder que não há essa relação linear, não. Os judeus contribuem para a formação da comunidade do Recife. Em 1654, chegam nas vésperas do Ano Novo Judaico, do Rosh Hashanah, lá em Nova York, então Nova Amsterdã. De princípio, né, o administrador local não queria permitir a descida de judeus, queria ali uma colônia exclusivamente calvinista, e se nega a permitir que esses judeus, depois de toda uma travessia conturbada, ao chegar na ilha de Manhattan, descessem em Nova Amsterdã. Ele não queria deixar, mas foi pressionado pela própria Holanda. Finalmente, esses judeus se estabeleceram lá e dão origem à comunidade judaica sefardita de Nova York, cuja sinagoga ficava, né, no Financial District, né, ali na área hoje, ali literalmente perto, nos arredores da Bolsa de Nova York, onde estão aqueles arranha-céus. Então não sobrou nem o cemitério da época, nem a sinagoga da época, não existe nada. O que existe são vestígios de um segundo cemitério, mais ou menos da mesma época. Esse é o segundo cemitério, mais acima, em Chatham Street, ali perto de Confucius Square, né, perto de Chinatown, Nova York. Eu acho que dá para, procure, né, se você não tiver ido ainda, visitar um local extraordinário. Ainda tem lápides, né, daquele período, inclusive de judeus, de descendentes de judeus pernambucanos. Mas, assim, não, a resposta seria: não há essa relação linear. O Recife não seria uma Nova York se os 23 tivessem permanecido aqui, isso eu posso assegurar. Agora, a presença de judeus na política do Brasil, de uma forma geral, mas em particular vamos ficar com Pernambuco, digamos assim, realmente é muito tímida, muito tímida. Eu até seria suspeito, eu disse aqui, ele levantou a bola, eu vou fazer o gol, porque eu estou candidato realmente a vereador pela cidade do Recife, nas atuais eleições, mas, de fato, para surpresa de muita gente, porque não é comum um judeu, né, ingressar na política e principalmente querer ser vereador. E aí, no meu livro, inclusive, né, esse livro História dos Judeus de Pernambuco, como que eu já mostrei aqui, mas parece que não houve a gravação, né? Deixa eu só aproximar mais aqui. Eu me expresso... História dos Judeus de Pernambuco é da editora CEP, foi lançado, né, há menos de um ano e está em todas as livrarias, pode ser comprado também pela internet.
Mas, assim, nele eu coloco que alguns setores tradicionais, né, como a política, o judiciário e o setor militar, né, são setores assim muito rígidos em termos de tradição, eles mantiveram por muitos e muitos anos, né, digamos assim, a entrada, barreiras à entrada, é um termo nós economistas usamos muito, não era um livre acesso para qualquer um. Então, os judeus foram mantidos realmente à distância desses setores que pertenceram aqui em Pernambuco exclusivamente a famílias tradicionais de Pernambuco. Tá? Não era uma coisa que se entrava fácil. Com o advento, né, da Constituição e do ingresso por concurso público nesses nichos antes exclusivos para as famílias tradicionais, aí você começa a ver, né, não só o ingresso de negros, de outras etnias e de famílias não tradicionais, como também de descendentes de uma imigração recente, né, os judeus, sobretudo. Então, hoje você já encontra judeus, poucos, mas já encontra no judiciário, nas Forças Armadas, na política, mas, de fato, são raros. De um lado, pela timidez, talvez, né? Eu acho que o judeu sentia demasiado ousado, né, para ingressar nesses nichos que eram fechados às oligarquias regionais e estaduais, é claro. Então, assim, o livro fala sobre isso, como os judeus se mantiveram à parte, né, desses nichos com barreiras à entrada reservadas à tradição, digamos assim, de famílias já constituídas, né, tradicionais do Recife, de Pernambuco, do Nordeste. Mas agora, felizmente, estamos, né, abrindo essas portas, seja, né, pelo desejo dos próprios judeus de fazerem parte desses nichos, seja por conta do advento do concurso público, que aí sim diminui as barreiras à entrada e torna esses setores abertos à participação de qualquer indivíduo. Obrigado pelos comentários. Aí, agora sim, né? Está na vez agora. O conteúdo que eu tenho sobre os judeus, eu acho muito pequeno. Mas eu queria ter a minha dúvida. Está se escutando? Meu nome é Guaraci Lira da Fonseca. Vamos botar aqui, Guaraci. Lira da Fonseca. Dizem que a Boab da Fonseca, comandado por 11 pessoas, foram para Portugal, se inscreveram lá, depois tornaram-se judeus cristãos, depois saíram de Portugal e vieram para Recife. Fundaram a primeira sinagoga das Américas. Recife. Aí os portugueses eram perseguidos. Os judeus tiveram também na Espanha, tem lá o Museu da Espanha, o Museu Fonseca. E em Portugal tem a Praça Fonseca também. Eu tenho esse retrato. Aí, vamos para a Espanha. Então, fundaram a primeira sinagoga. Os portugueses eram perseguidos, eles foram para Nova Amsterdã, que o senhor falou aí. Depois fundaram Nova York. Essa eu quero saber. Pronto, é mais ou menos, né, de Guaraci, a quem conheço, né, de cantorias e musicais, aí, um grande cantor, uma grande voz pernambucana, Guaraci Fonseca, guarda esse nome, de grande tradição judaica, de fato, esse sobrenome. O Fonseca que você se refere era um parente do Aboab da Fonseca, que veio ao Brasil diretamente da Holanda, tá? E que foi, digamos, o primeiro rabino oficial das Américas, Aboab da Fonseca. Mas, assim, não tem só familiares, são parentes, né, da Espanha. Aboab da Fonseca é um rabino que vem de Amsterdã e, durante a expulsão, no período de expulsão, ele volta para Amsterdã, não vai para Nova York, não. Então, assim, é porque existe muita fantasia, né? Aquilo que eu falei, de fundaram Nova York, não fundaram Nova York. Os judeus de Pernambuco não fundaram Nova York, participaram, digamos assim, do desenvolvimento inicial de Nova Amsterdã, futura Nova York. Não fundaram. Sim, podemos dizer que constituíram a primeira comunidade judaica das Américas, sim, podemos dizer isso. E o nosso rabino daqui de Pernambuco, Aboab da Fonseca, que vem para liderar a comunidade judaica do Recife. Havia uma segunda comunidade em Maurícia, como eu lhe falei, mas Aboab da Fonseca é o grande líder religioso, é o primeiro rabino das Américas, de fato.
e na expulsão ele volta para Amsterdã, tá? Inclusive participou do julgamento rabínico, né, excomungando o famoso filósofo Spinoza, tá? Mas assim, ele não vai para Nova York, ele vem para o Recife, de Amsterdã e volta do Recife para Amsterdã, onde inclusive está enterrado, no cemitério de Amstel, nas cercanias da cidade. Eu acho que é o outro Fonseca, né? Olha aí, os Fonseca... Luiz Carlos, por coincidência, tem Luiz Carlos. Os Fonseca estão dominando aqui. Obrigado pela palestra. Foi enriquecedora. Agradeço ao IPPP também. Eu tenho aquele livro Denunciações de Pernambuco, é só um comentário. Aqueles denunciações, e no livro também fala da perseguição às pessoas pelo simples fato de ter as escrituras no vernáculo. Então, eu acredito, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, além da observação, gostaria de saber se as pessoas querem se a deduragem era como se fosse também para nas perseguições políticas, né? Você dedurar o cabo porque sente inveja, por ciúme, por raiva, né? Porque o simples fato de ter as escrituras no vernáculo já indiciava o cara como judeu ou como outra, sei lá, antagonista da religião predominante. A gente, como cristão, acredita nas escrituras. Essa é a segunda, viu? Observação. Pergunta. A gente, como cristão, acredita nas escrituras por causa da comprovação das suas profecias, né? É um reforço, né? Que não um livro jogado a meras palavras soltas no ar. E eu gostaria de ler 2 versículos para poder a gente continuar a pergunta. Um é do Gênesis 15:5, que diz: então o Senhor, Jeová, conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: assim será a tua posteridade. E em Jeremias 33:22 diz: assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência do meu servo Davi, dos levitas, que me servem. Eu gostaria de perguntar ao professor se essa, vamos dizer assim, multiplicação de judeus no mundo, descendentes, criptos, pseudo, tudo que tem o sangue judeu, se isso não seria uma comprovação desta profecia. E em relação ao meu Fonseca, quando eu fiz o meu exame genético, não tinha nem menos de 2% de sangue judeu. Vocês não têm sangue judeu nenhum. Obrigado. Eu recomendo você repetir esse teste, viu? Porque vocês estão melhorando a cada ano. Deu nada. Quando foi que você fez o teste? Já faz muito tempo? Eu acho já faz uns 3 a 4 anos que eu fiz. Foi pelo aquele genético. Faça a cada 5 anos, eu faço de novo, porque você vai ver que vai aumentar a sua composição genética. Olha, de um lado, o nosso Fonseca presente, né, pergunta por que os judeus foram tão perseguidos pela Inquisição. Né? Isso era um elemento diferente, né? Há uma união da política na Península Ibérica, Portugal e Espanha são os primeiros estados nacionais, né? Os primeiros estados nacionais constituídos são justamente Espanha e Portugal. O resto da Europa ainda se mantinha no sistema semifeudal, estavam ainda conformando, né, esses estados nacionais, a França, a Inglaterra. Lá, já no século XIX, você vai ter os estados nacionais da Itália, da Alemanha, mas assim, no século XVI e no século XV, ao final do século XV, são constituídos os estados modernos, Portugal e França. Né? E aí, dentro do ideal, digamos assim, político de um Estado daquela época, moderno é o termo que se usa, né, na história, são os primeiros Estados modernos, porque o rei e a confluência de todos os nobres, a aristocracia em torno da figura
central de um rei forte. Então, o Estado Nacional espanhol e português, ambos não viam no diferente a possibilidade de convivência. Eles já haviam saído, né, de uma luta de séculos contra os mouros, né, os árabes, que foram expulsos, né, o último bastião a cair, né, o Reino de Granada tinha sido acabado de ser destruído e a Espanha, digamos, finalmente unificada. Então, nem árabe nem judeu tinha lugar naquele novo Estado que tinha como catolicismo, daí os primeiros monarcas espanhóis serem conhecidos como reis católicos, né? E Fernando de Aragão, Isabel de Castilha, né? Quando se unem, formam um Estado espanhol moderno, onde não havia lugar para alguém que não fosse católico, são chamados reis católicos. Muitos desses judeus que fogem da Espanha vão justamente para Portugal, só que o rei português casou-se com a filha do rei, Dom Manuel se casa com a filha dos reis católicos. E os sogros, é claro, né, forçam também a saída, a expulsão dos judeus de Portugal. Sem terem para onde ir, né, eles vão ou para o norte da África, vão até a Turquia, né, a Ásia Menor, e muitos vêm para as Américas, né, como eu acabei de falar. Então, essa perseguição, nesse momento específico, era religiosa, a intolerância religiosa da Igreja Católica nesses dois países, aliada à política nacional dos monarcas, né? Essa confluência única, mesma orientação. Não foi Hitler, não, né? Não, aí já é um outro período, né? Aí já tem outras motivações, mas eu estou falando do período de expulsão dos judeus da Península Ibérica, é uma associação da Igreja com o Estado. Agora, Luiz Carlos Fonseca, não é? Tanta coisa bonita, interessante que você falou. Eu não vou entrar na área, né, religiosa, eu sou judeu, mas assim, as minhas palestras têm sido sempre na linha, digamos, mais de história, de pesquisa histórica, mas você tem razão, né? Eu acho que, de alguma forma, o DNA judaico, né, está muito espalhado, por isso que eu disse, faça de novo seu teste, né? Vai dar ou Branca Dias ou Brites Mendes, a genealogia. Mas aí, de fato, o Nordeste, eu posso dizer que sim, tem uma presença maciça de herança judaica. A sua primeira pergunta é... Bota Luiz Carlos, está no mudo. O microfone. E sobre as denunciações que denunciavam quem tinha o vernáculo. Isso é fato, né? E é muito... A gente não pode dizer que era engraçado, porque era uma tragédia vivenciada por aqueles indivíduos, mas hoje em dia se torna, né, difícil de se acreditar que as denúncias desciam tão baixo, né? Não eram só denúncias de práticas religiosas, né, de vestir a melhor roupa numa sexta-feira, era motivo para denúncia. E aí prevalecia, assim, briga familiar, briga de vizinho, briga política, briga econômica, inveja, raiva... Tudo que estava contido em Olinda, né, naquela população olindense durante 50 anos, quando chega o visitador, em 1593, aquilo tudo é colocado na mesa. Então, tem denúncias assim da flatulência de um padre, por aí você, quando passava na frente de uma imagem de uma santa, então, por aí, e tudo isso registrado, imagine, né, a gente lê hoje lá na Torre do Tombo sobre a flatulência de um padre de origem judaica ao passar na frente de uma santa. É até constrangedor, mas está tudo documentado, viu? Para ninguém dizer que isso é invenção. Então, é impressionante como as denúncias iam a minudências assim, totalmente sem importância. Tanto é que o pessoal fala assim, a Inquisição queimou na fogueira milhares de infiéis, né? Sobretudo cristãos novos, né? Porque a Inquisição ela não perseguia judeus, ela perseguia, a alçada inquisitorial era sobre a cristandade. Mas aí, como o judeu era convertido ao cristianismo, né, oficialmente, se ele se mantivesse judeu secretamente, aí sim, era alvo da Inquisição, não por ser judeu, mas por ser cristão novo, judaizante, de prática judaica. Então, assim, tudo era denunciado, mas as denúncias aqui de Olinda eram tão... só menos importância, né, que literalmente a gente pode dizer que daquele período ninguém chegou a ser condenado, né, à fogueira, tá? Não houve nenhuma execução de acusado daquele período do judaísmo olindense nos tribunais de Lisboa.
porque aqui também não havia exatamente tribunal, né? O pessoal era denunciado, se fosse um crime, né, uma coisa muito leve, localmente mesmo se dava alguma pena leve. Mas, assim, as penas maiores tinham que ser levados, os réus, para a Inquisição em Portugal, e lá eles eram julgados no tribunal. Mas ninguém chegou realmente a ser executado na fogueira, né? Relaxado em carne, como era o termo que era usado, né? Um termo terrível, né? Relaxamento em carne significa literalmente ir para a fogueira. E não teve nenhum judeu olindense queimado na fogueira, tá? Felizmente. Aí temos Hélio, né? Ele também manifestou aqui pela ordem de inscrição. Certo, um bom dia a todos. Corroborando só. Levar o microfone até ele. Vocês não conseguem ver, mas vocês vão ouvindo. Corroborando só com o professor inicialmente falou, que as pessoas procurassem saber suas origens, né? Incentivando, inclusive, eu fiz o meu teste de DNA de judeu sefardita, eu tenho 5% e sou descendente de Branca Dias, né? Pesquisando a minha família Soares, que às vezes Soares que tem a ver com Dias, de Branca Dias. Às vezes você é descendente de judeu sefardita, mas não tem o mesmo sobrenome, né, professor? Então, eu me incluo nesse caso. E gostaria de fazer uma pergunta sobre a primeira sinagoga judaica, se é lá no centro do Recife, ou se deu em Camaragibe, a primeira sinagoga judaica. Eu tenho essa dúvida, professor. Sobre a sinagoga, eu falei, né? Não sei se você observou, né, naquele momento, que 100 anos antes da sinagoga da Rua do Bom Jesus, essa que é aberta hoje à visitação pública, museu, etc., né? Sinagoga de Sur Israel, 1630, o biênio 36-37, 1636-37, ela é a primeira sinagoga que se mostra como sinagoga abertamente, um edifício para ser sinagoga. Mas as sinagogas, elas podem ser no interior das casas, dos engenhos, etc. E por isso, no período, digamos, de discrição, né, secreto, digamos, do judaísmo secreto, a sinagoga de Camaragibe foi a principal delas, dessas sinagogas ocultas, né? Então, é difícil a gente dizer se ela foi a primeira ou a segunda, porque, como eu falei, espolcavam, né? Por todo canto tinha sinagoga, de Jucupapo, na capitania de Itamaracá, e na Várzea do Capibaribe, e lá em Olinda mesmo, né? Em Olinda mesmo, a casa de Branca Dias, sua ancestral, ela praticava judaísmo dentro de Olinda. Por sinal, a casa de Branca Dias era ao lado da igreja de São Salvador. Tá? Então, a turma, Shabat no sábado, no domingo, iam para a missa. Só fazia atravessar a rua, tá? A casa de Branca Dias e Diogo Fernandes, a casa de Olinda, eles tinham também a Casa Grande do Engenho, mas a casa de Olinda ficava ali, né? Rua dos Palhais. Então, era hoje, Azeredo Coutinho, dá para visitar o local onde foi a casa de Branca Dias, né? É uma casa de artesanato, né? Eu sempre vou lá, tenho bons amigos lá, os proprietários, e pode ser visitada. A casa de Branca Dias fica ao lado da Igreja da Sé. Mas, assim, é difícil a gente dizer qual foi a primeira sinagoga secreta. A primeira pública, sem dúvida, é a de Sur Israel, no período holandês, mas 100 anos antes tinha sinagoga. Agora, você disse que você é Soares e Dias, né? São duas. Eu acho que até também você tem que repetir o teste do DNA, viu? Porque são as duas famílias assim mais numerosas em termos de judeu, presença judaica, são justamente os Soares, né? Os Soeiros, né? Os descendentes de Simão Soeiro, principalmente no litoral norte, né? Em Olinda, mas também toda a capitania de Itamaracá, ela tem uma forte presença, era uma família numerosa que deixa muitos e muitos descendentes da família Soares, tá? Goiânia, toda aquela Mata Norte tem uma presença muito grande de Soares. E os Dias também, não é? Era um sobrenome assim muito, muito adotado, né? E que talvez seja uma forma contrato de Diegues, alguma coisa descendente de algum Diogo. Diogo, o Tiago, é Jacó em hebraico, né? Não sei se
eu poderia fazer essa correlação, mas vou deixar para outra oportunidade. Mas o sobrenome Dias é muito judaico, muito adotado pelas famílias judias. Eu quero dizer que o sobrenome, em geral, sobrenome de uma forma geral, é um modismo novo na história das sociedades, tá? Ele é pós-medieval, né? Ele é já um fenômeno de idade moderna. Então, assim, como todo mundo tem um sobrenome de família, né? Claro, se você for para a Bíblia, ninguém tem nome de família. Fulano, filho de Beltrano, né? No judaísmo é sempre o nome, né, da pessoa e filho e aí diz o nome do pai. Depois isso vai evoluindo, e na Europa, nesse período, já no final do século XV, na segunda metade do século XV, as famílias começam a ter vontade de ter sobrenome. Adotam geralmente o local da região. Mesmo os reis daquele período, eles são de alguma cidade, alguma região, né? Fulano de Navarra, fulano de Aragão, fulano de Castilha, fulano de Bragança, fulano... Sempre é a região de origem, né? Mas também aí os judeus, quando entram nessa onda de ter que adotar nome, né, português, católico, eles dão preferência a adotar nome de árvores, né? Oliveira, Carvalho, etc., mas também adotam maciçamente sobrenomes como Soares, Dias, etc. Então, assim, é difícil a gente, né, saber se eram cristãos velhos ou cristãos novos naquele período. Mas eu lembro que sobrenome é uma coisa nova e todo sobrenome naquele período ou fazia alusão a algum atributo físico, isso eu falo claramente no meu livro. Né? Moreno, era alguém que era moreno. Mouro, era alguém que tinha a tez mais escura. Moreira, e por aí vai. Ou era um atributo físico, ou era um atributo de região de origem, local de origem, ou era um atributo da profissão, ou descendentes de um precursor. Né? Os Nunes, na língua portuguesa, o ES no final significa filho de, né? Corresponde ao Ivanovich, né? Os filhos de Ivan, né? Lá no russo. Aqui a gente também tem, todo mundo que terminar com ES, sobrenome com ES, é porque é descendente de algum Soeiro, algum Rodrigo, Rodrigues, Nunes, de algum Nuno, e por aí vai. Então, todo sobrenome é o filho de alguém, ou a região de origem, um atributo físico, ou às vezes uma profissão. Se buscar, vocês vão descobrir que é sempre assim, essa regra. E hoje a gente não pensa nisso, né? Um sobrenome, eu tenho sobrenome que é de família, desde sempre não. Sobrenome tem 400 a 500 anos de origem, não mais do que isso, porque antes não se usavam sobrenomes. Eu sou Filgueira, acho que vem de Figueira, né? Filgueira. Pode vir de Figueira. Walter, né? Quer falar? Depois eu me inscrevi também, pode ir. No Recife, no Recife, qual o grau da influência do judaísmo na conversão de pessoas? O senhor diz como assim, né? Sim, a influência do judaísmo na conversão de pessoas a essa religião. Tá. O judaísmo, isso é visto como bom ou ruim, né? Depende do ângulo, né? Ele nunca foi muito proselitista. Tipo assim, quem quiser ser judeu, tudo bem, mas assim, os judeus não procuram converter. Certo. Isso é uma tradição... Na Bíblia tem muitos episódios de conversão de gentios ao judaísmo, né? Se vocês olharem. E ao longo da história houve aqui e ali algumas conversões também forçadas ou induzidas ao judaísmo, mas assim, é algo muito raro, é uma exceção. A gente diz que o judaísmo ele não é proselitista, ele não procura convencer ninguém a ser judeu. Não sei se vocês já perceberam isso. Porém, aqueles que desejam ingressar no judaísmo, seja por afinidade, seja por herança judaica ancestral, seja por um matrimônio, seja por proximidade, admiração, sensação de pertencimento, são bem-vindos, né? Geralmente é um processo de conversão, oficialização da nova religião, mas não há empecilhos maiores, né? Então, assim, a conversão geralmente acontece quando há a intenção de um indivíduo de ingressar no judaísmo, mas não há proselitismo. Certo. Eu tenho aqui, no próximo inscrito agora sou eu, né, duas perguntas que eu gostaria de ver se era possível responder.
Primeiro, assim, que a gente não tem muitas informações, a gente, o público em geral, né, dessa fase pós-holandesa, né, dos judeus. A influência, né, assim, em termos da prática, né, em termos sociais, em termos econômicos, costumes, né, toda essa parte pós, né, 1654, né, foi quando a saída, né, aqui dos holandeses, né, e até hoje, né. Então a gente tem informações assim escassas em Pernambuco, né, e também até no Brasil. Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, que é uma curiosidade minha, como se há elementos históricos ou se foi um fator decisivo, né? Porque após a saída de Maurício Nassau, não? Então o comando holandês ficou basicamente militar, né? E tinha uma questão das dívidas, dos empréstimos que eram feitos aos engenhos e que os portugueses tinham uma tradição de cobrança, né, dessa história de rolar a dívida, né, como a gente diria hoje, né? E em determinado momento, né, se é que isso foi verdade ou se tem elementos para isso, né, que se passou, né, os holandeses, a cúpula militar, cobrar, né, mais incisivamente essas dívidas, e aí foi um dos fatores assim influenciadores dessa rebelião, né, contra, né, o poder instituído, né, na época aqui em Pernambuco. Isso tem fundamento? Tem fundamento. A primeira parte da tua pergunta foi a questão, né, da influência judaica, né, nos costumes. Sim, pronto, é muito interessante, né? Eu falo né, desse ato judaico e é um dos capítulos mais curtos do livro, esse período da falta de comunidades judaicas organizadas, mas que é um período que, apesar da ausência de documentação, e aí é o grande problema, é um período, após a saída dos holandeses, até, digamos, meados do século XIX, você não tem documentação, as pessoas não registravam nada sobre judaísmo, questão, genealogia, nada. As próprias, a pesquisa genealógica encontra uma dificuldade enorme, né, entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XIX, é uma loucura para você, é a parte mais difícil para os genealogistas. A partir de 1850, etc., você já encontra registros, seja registros orais, passados do pai para filho, seja registro documental de certidões, né, que eram guardadas nas igrejas, depois nos cartórios. Mas, assim, e no período holandês, tudo está registrado também. Eles adoravam anotar tudo. No período da Inquisição também estava tudo anotado. Mas esse período, né, que vai da expulsão dos holandeses até a primeira metade do século XIX, a escassez de documentação é tão grande que você não consegue realmente rastrear o que aconteceu com essa disseminação do judaísmo. É fato que ele vai esmaecendo de geração em geração até praticamente, né, desaparecer e ficar guardado, talvez, em alguns costumes, né? Aquela coisa de não querer comer carne suína, né? Que é tipicamente judaico, a aversão à carne suína, a própria drenagem da carne, do sangue da carne para ser ingerido, não misturar leite com carne, algumas práticas que você percebe que tem uma raiz, digamos, judaica, né? A própria carne, né, de sol, que o pessoal costuma chamar carne de jabá, né? Que ela é seca e ela é drenada do sangue e é salgada, conservada salgada. E essa carne de jabá, já ouviram essa expressão? Jabá, comer um jabá, né? Até isso foi me trazido pelo cantor, o artista, amigo meu, Santana, o cantador. Ele diz que, na verdade, é carne de rabá ou de shabat, né? A carne do shabat. Uma carne, tipicamente, a carne de sol, ela é tipicamente kasher. Ela é tipicamente judaica, né? Então, nos costumes, aí na raiz da nossa tradição. Então, tem, sim, muitos costumes, mas é difícil a gente rastrear a origem disso pela falta de documentação. A resposta seria essa. Né? Quanto à expulsão dos holandeses, né, por motivo de endividamento de senhores de engenho, alguns deles ainda portugueses, né, da tradição açucareira portuguesa, anterior à invasão, isso é fato, é um dos fatores que contribuem. Na verdade, eu não vou, claro, falar aqui agora, mas são muitos os fatores que ensejam essa expulsão. A própria falta de interesse da Holanda de permanecer no Brasil, haja vista o fim, né, do principal conflito dela na Europa contra a Espanha. Não havia literalmente mais motivo para a Holanda
permanecer com a ocupação militar aqui no Brasil. E ela vai enfraquecendo, o suprimento das tropas vai faltando, né? Falta alimento para os holandeses. Então, é um conjunto que vai de motivos que vão, principalmente, da geopolítica daquele momento na Europa, no Velho Mundo, e as intrigas e endividamentos, né? As intrigas financeiras locais aqui da capitania de Pernambuco. E tudo isso vai se juntar e vai propiciar, né? Vai tornar um ambiente propício à expulsão, à negação da presença holandesa no Brasil. Motivos religiosos também, viu? Não se pode esquecer. Os holandeses eram calvinistas, né? E sempre a população, ela sempre local, sempre manteve uma expectativa de retorno aberto do catolicismo. E tinha, naquela época, proibição, assim, a prática a administração calvinista, ela procurou dar alguma liberdade. Nassau foi o ápice dessa liberdade religiosa. Liberdade relativa, viu? É bom que se frise, não era total, não. Nem para os judeus, nem para os católicos, diga-se de passagem. Mas, assim, a administração de Nassau foi, para os padrões da época, incrivelmente democrática em termos de aceitação da diversidade religiosa. Mas não esqueça que as igrejas foram, durante a invasão, literalmente destruídas, os sinos das igrejas foram fundidos em canhões, né? Então, assim, houve realmente uma brutalidade contra a Igreja Católica aqui, no período inicial da presença holandesa, muito grande. E mesmo a liberdade para os judeus, tão propagada, que os judeus ficaram totalmente livres, não foi bem assim. Havia muita perseguição, muita denúncia contra, digamos, o que eles consideravam excessos do judaísmo aqui na capitania, no Brasil holandês, que era, sobretudo, calvinista. Não podemos esquecer isso. A ocupação era uma ocupação calvinista. Por quê? Agora sim, ele quer fazer uma colocação. Vamos passar o microfone para todos possam ouvir. Me recordo, quando era criança, via as revistas das catacumbas. Hitler matou foi Aí já é século XX. Por que essa perseguição tão grande de Hitler? Aí a gente seria, eu entendo sua pergunta, mas a gente teria uma certa fuga do tema aqui, né, de história do judaísmo em Pernambuco. O que a gente pode dizer é que essas perseguições na Europa tiveram reflexos aqui em Pernambuco. É interessante isso. Por exemplo, Pernambuco recebeu muitos refugiados que vieram ou um pouquinho antes da guerra, a maioria consegue escapar antes da guerra, da comunidade judaica daqui do Recife. Algumas famílias são de refugiados judeus do período da Segunda Guerra Mundial na Europa. Eu lembro que o grosso da imigração judaica vem antes disso, vem entre 1910 e 1920, mas alguns vêm na década de 30, na iminência da guerra, e alguns literalmente vêm depois do término da guerra, já como sobreviventes mesmo, refugiados sobreviventes. São poucos. Então, a perseguição na Europa tem reflexo em Pernambuco e no Brasil, em termos de recebimento desses refugiados, seja no período anterior à Segunda Guerra, seja literalmente após o final da guerra, com o recebimento de sobreviventes. Tá? Mas, assim, quanto à análise da questão alemã contra os judeus e de Hitler, do Partido Nazista, acho que não seria um momento, né, apropriado para a gente enveredar. Porque eu estou vendo aqui um usuário convidado, né, que aparece com no nome, levantou a mão. Então, por favor, pode fazer sua colocação. Agora precisa tirar o microfone do mudo, que seu microfone está no mudo, para poder fazer a sua colocação. Se ainda estiver, né? Porque às vezes a pessoa... Não, mas levantou, foi recente esse. Porque tem Miguel, que eu também não sei se Miguel é a mão remanescente. E o usuário convidado, eu não sei. Acho que a gente pode então terminar, se não tiver mais ninguém. Se não tiver mais colocações aqui, né, a gente gostaria de agradecer, né, sempre lembrando, né, a todos que todos os sábados, às 9h30, né, nós temos assuntos ou ligados à parapsicologia, né, ou ligados às ciências, à cultura em geral, sempre nesse espaço via internet, hoje, né, tem essa facilidade, né, então vocês estão todos convidados, né, sempre às 9h30,
E agradecer, né, mais uma vez, né, a Jacques Bemboim pela gentileza dele em nos atender, né, através aqui de Salé, na cultura nordestina, que é onde nós nos reunimos ao sábado. Então, foi uma manhã muito prazerosa, né, e a gente costuma dizer que a gente sempre, né, chega, né, nós saímos melhores do que quando entramos, porque adquirimos muitos conhecimentos e muitas informações que não tínhamos. Então, muito obrigado a todos, né, pela presença e até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Obrigado. Até, Luiz.